É interessante porque lá quando a Carmen Miranda vai a Hollywood, né, e participa daquele projeto de construção de uma identidade latina, né, dentro daquela problemática racial, né, norte-americana, a gente vê aqui no Brasil aquela disputa, né, entre os carnistas e os não carnistas, né, aquela história se vendeu, né, agora ela deixou de ser a representante autêntica da brasilidade, né, deixou de ser a representante da construção da identidade nacional brasileira, quando na verdade, né, lá nos anos 30, naquele encontro entre Carmen Miranda e Dorival Caymmi, né, aquele encontro maravilhoso, né, que rendeu O Que É Que a Baiana Tem, né, aquele clipe, aquele número musical que a gente, né, tem até hoje, né, onde ela vai apresentar o que é que a baiana tem. Tem dorsos de seda, tem bata rendada, tem, né, tem saia rodada, tem. Olha como na própria letra da canção a gente vai vendo uma construção do que é uma baiana, né? Aí a gente fica pensando, onde é que está a autenticidade disso? Existe todo um projeto nacional, né, que é construído a partir, inclusive, desse encontro maravilhoso entre Carmen Miranda e Dorival Caymmi, que vai construir o corpo da baiana como um corpo brasileiro, né? E até na letra da música a gente percebe o que a baiana tem. Tem pata rendada, tem saia rodada, tem, né? É quase que, sabe, essas bonequinhas de papel que a gente vai colocando as roupinhas, a gente vai construindo a performatividade brasileira da baiana em Carmen Miranda. Então, desculpa te interromper, mas é que eu vou ter que ir embora, tá? Obrigado mais uma vez pela sugestão do filme. Valeu. Brilhante. Pensando em então, porque eu falo, por que está no Carmen Miranda agora? Porque tem tudo a ver com esse projeto que a gente está vendo aqui, e tem tudo a ver com as imagens que a gente vai ver do cinema mexicano. Então, Carmen Miranda vai para Hollywood, né, lá no final dos anos 30, começo dos anos 40. Aliás, ela chega numa época, assim, aquela mulher tem a capacidade de estar no lugar certo na hora certa também, né? Tem uma coisa impressionante. Ela chega em Hollywood exatamente no momento dos testes do Technicolor no cinema. Imagina aquela mulher toda colorida, fez os melhores testes possíveis para o Technicolor, né? Então tem uma adesão imediata, inclusive, essa proximidade entre Carmen e a tecnologia, uma questão interessante também. Carmen foi uma das melhores, das que melhor manipulava o microfone, por exemplo. Toda essa forma de cantar meio onomatopeica dela, que depois vai ser incorporada pelo bebop, pelo pessoal da bossa nova, sabe, essa intimidade que ela tinha com a tecnologia. A gente vai ver lá aquele filme onde ela canta com as cantoras do rádio, né, com a irmã dela, né, com a Aurora Miranda. E ela tem aquele número Adão, meu querido Adão, quando ela dança e a câmera ainda pesada, não tem muita mobilidade, tem dificuldade de acompanhar, né, a movimentação do corpo de Carmen em cena, como ela desafia a tecnologia, sabe? Como ela tem essa potência, né, assim, essa potência dessa performance está sempre desafiando, assim, inclusive tecnologicamente, seu contexto histórico, né? Acho ela extraordinária de pensar. E a tecnologia de gênero, né? Todas as outras tecnologias, né? Como eu falei, das próteses, né? Que ela vai adequando ao seu próprio corpo, que estão presentes até hoje, enfim. Não à toa, né, ela continua aí um emblema, né, dessa cultura queer, né, misturando gênero, transgenerizando, né, os discursos. Então é uma figura que eu acho emblemática em muitas direções, em muitas apropriações. E Carmen vai parar no cinema de Hollywood, né, levando essa suposta autenticidade brasileira. A gente já sabe aqui que é uma autenticidade em muitas aspas, né? Mas a autenticidade brasileira para o cinema de Hollywood, e lá, tal qual a baiana, que se prestou de uma certa forma
a um projeto político bastante eficiente aqui nos anos 40, né, Carmen também vai ter esse corpo de mediação cultural aberta para um projeto político absolutamente claro, né, dessa política da boa vizinhança, porque a gente já está cansado de saber, já viu em vários textos e tal. Né? Então é isso, Carmen chega com mais adereços, incorporando mais adereços que vão fazer, inclusive, tremer os nacionalistas brasileiros, né, que vão fazer tremer aquela parte do fã-clube dela, né, que tinha tanto apreço pela adesão à identidade nacional, né, por um lado, e aqueles outros que percebiam que ela expandia esse corpo em movimento, né, esse corpo em construção de Carmen, que é um corpo que está sempre em construção, né, esse corpo em construção agora está lá, né, recebendo novos adereços, né, expandindo essa ideia de brasilidade com uma ideia de latinidade e atravessando o continente e o mundo, né, nesse imaginário que se começa a se construir, né, em torno da América Latina, né? Agora em Technicolor, não mais em preto e branco, como no cinema brasileiro, mas multicolorida, né, no Technicolor americano, né? E aí esse cinema chega ao mundo inteiro praticamente e privilegiadamente, né, vai fazer dialogar com as cinematografias latino-americanas também. É um momento no cinema mexicano de expansão da indústria do cinema mexicano. O México passou por um processo também de construção de uma modernização, né, da sociedade, né, a partir de um Estado absolutamente centralizador também, né. A gente tem lá a Revolução Mexicana, né, que rompe em 1910, mas que é um processo, né, que vai até, pelo menos na sua fase insurrecional, até 1917, com a Constituição Mexicana, mas que na verdade se estende pelas várias décadas como um processo pós-revolucionário, né, de acomodação de uma revolução naquela política partidária do Partido Revolucionário Institucional. E lá nos anos 30, a gente vai ter também um momento em que o governo mexicano, sobretudo no governo de Lázaro Cárdenas, vai perceber a importância de uma indústria cultural, né, da organização, do desenvolvimento de uma indústria cultural em função desse projeto político, né, de adesão nacional àquele Estado modernizado, né, modernizador, que rompeu com aquelas velhas, rompeu dentro de uma certa tradição com as velhas oligarquias que estavam ali, né, presentes no regime porfirista. Então, o que a gente tem a partir dos anos 30 é um Estado que vai, de fato, investir na indústria cinematográfica mexicana. Eu vou fazer a ponte entre esse cinema brasileiro, né, e essa expressão da brasilidade carioca como expressão nacional, e o cinema mexicano, né, como ele incorpora isso. Não fiquei tão louco não, estou tentando pensar aqui, construir um raciocínio também. A gente tem então ali no Estado mexicano um investimento maciço, né, dentro a essas políticas de desenvolvimento da indústria cultural mexicana. Da década de 20 viu surgir no México o rádio, né, assim, pensando também em paralelo assim, com a cultura brasileira, com a história brasileira, né, a gente vai ver assim, que tem pontos de semelhança dentro dessa construção do repertório de mexicanidade, né, e do repertório da cultura da brasilidade, né. Então a gente tem ali nos anos 20 o surgimento do rádio como um elemento catalisador, né, de uma nação que, né, a primeira rádio que vai ter uma transmissão nacional é na década de 20, né, então você tem ali uma espécie de incorporação nesse território, né, como um todo, e o surgimento efetivo, né, de uma indústria cinematográfica na década de 30, sobretudo na segunda metade dos anos 30, a coisa é tão profissional, né, assim, no México, que no começo dos anos 40 a indústria cinematográfica era responsável pela
pela terceira maior fonte de divisas do Estado mexicano. O cinema mexicano é a maior experiência cinematográfica latino-americana da primeira metade do século XX. Né? Ele de fato se organizou como uma indústria cinematográfica, onde você tinha a organização desses três tripés, né? A produção, a distribuição e a exibição dos filmes. O Estado investiu num banco de financiamento exclusivo ao cinema no começo dos anos 40, que era filiado, que era ligado ao Banco Nacional Mexicano. Né? O Estado criou uma empresa de distribuição dos filmes. Né? Tinha mais de 40 salas exibidoras na América Latina e na Europa, especificamente na Espanha. Aqui, na cidade do Rio, ali no Catete, na Rua do Catete, tinha um Cine Azteca. Vocês lembram? Tá bom? Tinha o Cine Azteca, né? Que era um cinema, uma sala de exibição ligada a essa rede de distribuição dos filmes mexicanos. Inclusive a fachada do cinema, se vocês tiverem curiosidade, vai lá na internet, né, no Google Imagens, Cine Azteca, Cinema Azteca, e vocês vão ver, eram uns pilares, assim, como se fosse um templo asteca, né, tinha umas colunas, né, astecas, embaixo delas umas cabeças de serpente, né, abertas, assim, que é uma figura, uma simbologia muito potente na cultura asteca, né, essa serpente de boca aberta, né. Então, assim, é esse imaginário, né, em torno da cultura mexicana presente no cenário urbano carioca, né, década de 50, 60, eu acho que, se não me engano, foi no começo dos anos 70 que o cinema foi demolido. Para a construção do metrô. Então, assim, é um imaginário que ainda está presente ali, né, esse imaginário kitsch, né, da cultura mexicana ali na cultura urbana carioca, né, só um adendo, né. Então, assim, os filmes mexicanos, eles eram distribuídos também por toda a América Latina. A gente fica falando das dificuldades, né, que a gente tem desse diálogo entre Brasil e os nossos irmãos, né, nossos países hispano-americanos. A gente tinha um diálogo muito frutífero nos anos 50, nos anos 40, 50. O bolero invadiu de tal forma a indústria musical, o cenário musical latino-americano, que a gente tem nos anos 50 a completa bolerização da música popular brasileira. Né? Uma coisa que só vai ser rompida na década de 60 com a bossa nova, né? Onde a gente vai ter um novo paradigma de modernidade instituída por essa musicalidade que rechaçava aquele vibrato completamente, né, que vai ser visto como uma coisa kitsch, né, antiga, arcaica. Essa ruptura com essa tradição de um arcaísmo da cultura popular em função de um outro projeto de modernidade, dessa voz contida da bossa nova, essa voz pequena, né? Essa musicalidade totalmente dissonante desse melodrama escrachado, exacerbado, dessa estética exacerbada que está presente nos boleros, por exemplo, mexicanos. Isso vai chegar na Argentina também. Né? Os compositores de tango dos anos 50, 40 e 50 vão começar a deixar de compor tango para compor bolero. Quer dizer, tamanha o impacto, né, dessa indústria cultural mexicana no território latino-americano. Né? Estou falando isso porque a gente vai ver aqui, e isso era de mão dupla, gente. Isso que é interessante. Né? Não é à toa que a gente tem um imaginário da cabareteira presente nesse nosso imaginário popular, né, como figura de sensualidade. Não é? Essa cabareteira que teve a ousadia de disputar terreno com a mulata, que é o outro, né, signo aí de sensualidade feminina construída dentro desses preceitos da cultura afro-baiano-carioca, né, que vai ser organizada por esse discurso da cultura nacional brasileira. Né?
Aí a gente vê filmes como Bye Bye Brasil, do Cacá Diegues, né? Aquela personagem da Beth Faria, Salomé, aquela permanência daquela cultura mexicana, né? Daquela cabareteira antiga, né? Assim, que vai perdendo força, mas que persiste dentro de uma tradição popular, né? De onde vem esse imaginário, essa cabareteira, essa hispânica, essa rumbeira, né? Exatamente, do impacto dessa presença da cultura mexicana em função dessa indústria cultural que se organiza, né, afirmativamente como uma forma de construção de uma identidade nacional mexicana. Isso era de mão dupla, né, assim, da mesma forma que a gente tem, por exemplo, Maria Antonieta Pons ensinando Oscarito a dançar mambo, em Carnaval Atlântida, né, no filme de 1950, aqui a gente tem a presença dos Anjos do Inferno, que é um grupo, né, de sambistas brasileiros, cariocas, que vão para o México e fazem 11 filmes ao lado de Ninon Sevilla, né, uma das grandes atrizes cabareteiras do cinema mexicano. A gente vai ver 2 números dele, vai ver como que esse imaginário em torno da brasilidade, que está centrado, né, a partir de uma ideia de cultura, né, urbana, carioca, né, de matriz afro-baiano carioca, né, como que essa cultura chega, como que esse imaginário chega até o cinema mexicano e ajuda nesse diálogo de expansão das fronteiras culturais mexicanas por toda a América Latina, né? Não é à toa que até hoje, né, quando a gente pergunta, quando a gente vê um gringo e pergunta para ele o imaginário que ele tem da América Latina, é muito provável que ele vai matriciar alguns elementos que são relacionados à cultura mexicana. Existe uma hegemonia, né, de uma cultura mexicana em torno de um imaginário latino-americano, né, até por conta de um processo de especificidade de construção também da cultura brasileira, né, diante do cenário hispânico da América Latina. Então, o Brasil se destaca um pouco dessa ideia de América Latina, né, também. Mas, então a gente vai ver agora um número, pode ser agora? A gente vai ver um número musical de um filme O Perdida, que a gente vê primeiro, o Pecadora. Não, a gente tem Perdida e Pecadora.